Olá, turma 161 e 162. Vamos lá então para a semana de trabalho, né? Mais uma semana aí. Vamos nos orientar bem para fazermos um bom trabalho, no sentido da gente poder salvar, né, dia após dia nossas aulas, né, nossa semana, nosso ano letivo, que como vocês sabem, está bem atípico, bem estranho do que nós poderíamos imaginar. Então, gente, vamos lá então, tá? Vamos aí trabalhar então essa semana bem, tá? Assim como nós estamos fazendo. Façam as atividades, ouçam o áudio, né? Com muita atenção e ouçam mais vezes se for o caso. É importante a gente se atualizar, tá? E não deixar dúvidas com relação àquilo que é importante nós fazermos, tá? Bom, gente, nós vimos na aula anterior a questão da hidrografia, né? A questão da água, né? A importância o que a geografia, qual é o comportamento do espaço, no nosso espaço, enquanto sujeitos que conseguem e os cientistas que conseguiram mapear, conseguiram com relação ao estudo do nosso planeta, tá? Então tem toda uma lógica, né? A lógica da evaporação, a lógica da chuva, a lógica do vapor, né? Da umidade que vai gerando chuva e esse ciclo, né? De tempos em tempos, para vir chuvas secas, enfim, tal. Então, esse trabalho, essa dinâmica, esse estudo, ela é mecânica, tá? Ela tá posta, tá? É aquilo que realmente é. Para essa semana eu convido vocês então a refletir um pouco a respeito do talvez o maior patrimônio que nós temos no mundo e é o responsável pela vida, obviamente, que é a própria água, mas não é qualquer água, é aquela água que a gente bebe, né? Aquela água que a gente consegue matar a sede, porque não existe nada mais eficiente de matar a sede do que a própria água. O grande problema, gente, é que nós vivemos atualmente no século XXI e já vinha sendo um problema ao longo do século XX também, que é o problema do fornecimento a todos da água potável. Se na casa de vocês tem água potável, se na minha, e acho que todos têm, sintam-se privilegiados, sintam-se abençoados por ter essa água, porque devo avisá-los que boa parte das pessoas do mundo, principalmente os países mais pobres, não tem acesso à água potável. Então como é que eles fazem para matar a sede? Eles bebem a água contaminada mesmo, a água adulterada, a água um pouco suja, um pouco mais suja, enfim. Tava olhando esses tempos aí na internet aquele programa que dá na Discovery, Largados e Pelados, né? Então a primeira preocupação que as tribos têm, ou o casal tem, né? Quando se vê perdido no meio da selva, é a água. Né? Então eles podem levar alguma coisa, então eles já levam panela justamente para esquentar a água, ferver a água, para purificar a água para poder beber. Porque de fome a gente passa, mas de sede não. Né? A sede é muito mais grave do que a própria fome. Então o que nós temos que fazer? O que nós temos que entender? Nós temos que entender por que isso está acontecendo. Por que isso aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Por que o nosso bem mais precioso está escapando em nossas mãos? Por quê? Bom, o texto que vai ser apresentado para vocês fala a respeito da pobreza, a respeito das desigualdades sociais, de falta de políticas públicas, ditaduras, aumento populacional, a própria contaminação por parte do lixo industrial, a própria indústria que gera gases tóxicos e que altera, né, o ciclo das chuvas e também polui os lençóis d'água, o próprio uso doméstico, né, com relação ao lixo, a má destinação do lixo em que eu faço. Então tudo isso vai gerando problemas. E esses problemas o planeta não consegue, enfim, filtrar, não consegue absorver. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, além de pensar do porquê que isso acontece, criar, digamos, uma política, uma estratégia de economia da água potável. Ou seja, jamais usar água potável para lavar calçada, lavar carro, enfim. Existem cidades, né, principalmente as grandes cidades, que multam.
Que pessoas que fazem esse tipo de procedimento. Então temos que separar a água, né? A água que é para beber a gente bebe, a água para a gente usar. Existem 3 tipos de água: a água 1, que é a água de beber, a água 2, que inclusive pode ser lavado roupa, e a água 3, que é a água para lavar calçadas, carros, enfim, outras coisas, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Vocês vão ler o texto, tá? E também eu vou colocar 2 perguntas para vocês responderem de forma bem objetiva, tá? Com relação a isso, tá? A primeira pergunta é o porquê da escassez da água do mundo. O texto vai apresentar, vocês vão pegar os tópicos, as características, os dados, aliás, que levam a essa escassez. E a segunda pergunta é: qual digamos, a estratégia que eu devo fazer, eu como pessoa, como sujeito, para colaborar para não agravamento desse problema e para eu garantir, né, a água no meu dia a dia e para minha vida. Gente, não brinquem com isso, porque a água é coisa muito séria. Nós não podemos subestimar essa questão, porque se a coisa não tiver um freio, né, daqui um tempo, já está começando, vamos ter que comprar água, né? Em Nova Hartz, tá? E principalmente a região aqui, temos o privilégio de muitas residências possuir poços artesianos. E eu fiquei sabendo que muitas cidades, mais assim, de cidades grandes, um terreno, né, ou uma área de terra que possui poço artesiano, ele vale quase o dobro do valor do terreno. Ele duplica ou triplica o valor. Então isso dá a entender, dá para explicar um pouco da importância que se tem a água, tá? E a gente às vezes não para pensar sobre isso, porque a gente, por enquanto, temos. Só que se a gente fizer um estudo da questão desse problema ao redor do mundo, principalmente os países asiáticos, Índia e China, embora que a China não divulga os dados, não dá para confiar, mas principalmente a Índia, né, os países pobres da Ásia, e também os países africanos, eles sofrem com isso. Isso não é um problema só recente, ele se agravou agora, mas antigamente também havia esse problema. Temos aí a época da Mesopotâmia, do Egito, tal. As primeiras civilizações, elas se formaram em torno dos rios. Quer dizer, a condição principal para uma civilização poder viver, para uma civilização poder cultivar a sua cultura, é ter água, né, à disposição, tá? Então, se não tiver água, esse povo sai, ele vai migrar para outros lugares até conseguir, tá? Então, bom trabalho para vocês, boa semana, e eu vou colocar por escrito essas 2 perguntas na folha, e bom trabalho a vocês. Abraço!